E acontece neste sábado uma das lutas mais esperadas da história do boxe. Floyd Mayweather Jr. enfrenta Manny Pacquiao no duelo que vai definir aí quem é, de fato, o maior lutador da atualidade. E para esquentar esse duelo, a gente vai falar um pouco dessa rivalidade aí de anos entre boxe, que depois do crescimento do MMA, com a chegada do UFC, com o crescimento do UFC, se tornou aí um tópico quente no mundo das lutas. Quem é maior, quem é mais popular? Será que um tomou o espaço do outro? Bom, no Brasil a gente sabe que o boxe já foi muito mais popular. Já tivemos grandes ídolos como Éder Joffre, Acelino Popó Freitas, Maguila. Hoje em dia a gente não tem muito esses ídolos, então isso influi para que o boxe não seja tão popular quanto já foi. A gente até tem o Esquiva Falcão, medalhista olímpico em Londres, que está começando aí uma carreira profissional, fazendo uma boa sequência de vitórias. Daqui a pouco pode estar começando a fazer um barulho aqui no Brasil, mas no Brasil ainda não é, o boxe ainda não tem mais a mesma força que tinha antigamente. Já o UFC, o MMA, tem muito mais força no Brasil, muito pelo sucesso dos lutadores brasileiros. Atualmente temos José Aldo, campeão dos penas, Rafael dos Anjos, campeão dos leves, além de Fabrício Verdun, campeão interino dos pesados. Além de ter nomes como Anderson Silva, Vitor Belfort, Gino Cigano, que levam uma legião de fãs por onde passa. Quando a gente pensa no mundo inteiro, a gente pode notar que o boxe é muito mais forte do que se comparado à força que ele tem dentro do Brasil. O boxe tem grandes ídolos, grandes lutas, faz grandes lutas, tem uma promoção aí que atinge o mundo inteiro e assim, por ser também um esporte mais popular, mais antigo do que o MMA, que é mais novo, talvez esse seja um ponto para que faça com que no mundo o boxe seja muito mais popular do que o UFC e o MMA. Já o MMA, por ser um esporte mais novo, ainda não alcançou essas proporções do boxe. Apesar de ter legiões de fãs também pelo mundo e terem eventos quase toda semana, o MMA ainda não atingiu esse patamar que o boxe tem com os fãs. Talvez por não ser um esporte olímpico, talvez por ter muitos preconceitos, o MMA ainda não chegou ao patamar que o boxe atingiu no mundo. E falando em preconceito, a gente sabe que um tópico importante entre boxe e MMA é qual esporte é mais violento. O boxe comprovadamente se torna um esporte muito mais danoso ao corpo humano por conta de se tratar de dois lutadores se enfrentando com a intenção de acertar da cintura para cima, o que faz com que o lutador receba muito mais golpes na cabeça e isso provoca danos muito sérios na carreira de um lutador. Já no MMA engloba todas as modalidades de artes marciais. O lutador não precisa especificamente ficar trocando socos um com o outro. Pode levar para o chão, tentar uma finalização ou até usar o wrestling, que é travar a luta embaixo. No entanto, como tem cotoveladas e muitos ferimentos, acaba com essa impressão que o MMA é mais violento. Quando o assunto é promoção de lutas, o boxe é quase uma relação de pai e filho. O boxe, por ser um esporte muito mais antigo, por ter uma fidelidade, por ter promotores muito mais famosos e influentes no mundo das lutas, o boxe faz aí uma promoção muito maior do que o MMA. Talvez muito mais tradicional, mas que dá muito mais certo. Se a gente for reparar nos números, o impacto que uma luta de boxe tem é muito maior do que uma luta de MMA. Alguns exemplos de modelos utilizados pelo boxe são inclusive usados pelo UFC hoje em dia. Os maiores exemplos disso são as turnês que o UFC tem promovido. Recentemente, Anderson Silva e Chris Weidman passaram por diversas cidades americanas e brasileiras para divulgar a segunda luta entre os dois, que aconteceu em dezembro de 2013. Recentemente, José Aldo e Conor McGregor também fizeram essa turnê. Passaram por 11 cidades divulgando a luta que acontece em julho deste ano, que trouxe muito dinheiro para o UFC. E outro debate interessante nessa disputa aí entre MMA e boxe é a bolsa paga aos atletas depois de cada luta. Floyd Mayweather, maior nome da atualidade, em sua primeira luta de boxe profissional, ele fez $25 mil. Essa foi a bolsa que ele recebeu. Só para essa luta contra o Manny Pacquiao ele vai receber, segundo declaração à imprensa na semana da luta, ele vai receber $200 milhões, algo astronômico e inimaginável no mundo do MMA. Já no MMA, essa questão salarial tem trazido muita polêmica aos lutadores. Muitos atletas têm reclamado das baixas bolsas que vem recebendo. Um exemplo disso é José Aldo, o atual campeão dos penas do UFC, é um que tem reclamado bastante das bolsas recebidas. Segundo ele não tem recebido o que merece em comparação ao boxe.